Olá, pessoal. Estou gravando essa aula, pessoal, sobre iluminismo e estarei postando na sala de vocês, buscando favorecer, facilitar a, a feitura da atividade que está também na sala, tá? Já postada, ela veio já anunciada no roteiro de tarefa, tá ok? Então, vamos que vamos. Apesar de que eu estou trabalhando essa mesma temática no horário nosso de atendimento na semana, né? Se não me engano, na segunda-feira, ok? Então, essa aula gravada será um reforço, ok? Bom, vamos aos slides. Só um momento. Tá. Sobre o movimento do século das luzes, pessoal, também chamado de iluminismo, ou em alguns livros é chamado de ilustração, esclarecimento. Então, há vários sinônimos, ok? Bom, quando eu falo a palavra iluminismo, sempre vem à cabeça a ideia de luz, né? Então, no campo filosófico, de maneira simbólica, luz representa esclarecimento, razão, né? Sensatez, enquanto que trevas, a treva é a escuridão, né? O obscurantismo, a estupidez, a desrazão, né? Que dá margem aos preconceitos, aos fanatismos e vai por aí afora. Então, o século XVIII foi um século marcado, dentre outros fatores, né? Outros fatos históricos. O século XVIII também foi marcado por um movimento de ideias, um movimento de natureza cultural, tá? Que alcançou todas as áreas da produção e do conhecimento humano, ok? Então, os próprios participantes, filósofos, economistas, historiadores, não é? Do século XVIII, eles viam o passado como um passado ligado às trevas, né? Como se a humanidade estivesse num recinto escuro por séculos, que conhecia as coisas apenas no tatear, né? E não na visualização, na clarividência das coisas. Tá? Então, nós temos aqui um quadro pintado, muito famoso, que mostra claramente, mais ou menos, a visão que se tinha no século XVIII do momento em que eles viviam. Né? Você tem um ambiente escuro que, por sua vez, houve, né, a luz, e a luz colocou às claras, né, as coisas. Tá? Então é isso, o movimento iluminista faria um contraste entre luz, esclarecimento, né? Uso da razão para entender e explicar as coisas, né? E a treva, ou seja, a escuridão, tá? O mundo da ignorância, da estupidez, da insensatez. Ok? Bom, e aí nós vamos para um conceito, tá? Dentre vários conceitos, aqui você tem um dos conceitos, movimento intelectual de caráter burguês, surgindo com o propósito de superar o antigo regime. Aqui está colocando nesse slide, antigo regime, a forma absolutista de Estado e o mercantilismo, né? Como característica das monarquias em relação às suas economias. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco. Por meio de críticas baseadas no uso da razão. Tá? Bom, mas esse conceito aqui também, pessoal, ele recebe muitas críticas, né? De achar que o iluminismo foi essencialmente um movimento de natureza burguesa. Por quê? Porque a classe da burguesia estava em ascensão. Mas por que esse conceito é muitas vezes criticado? É porque
conta do reducionismo, né? Achar que o iluminismo foi um movimento puramente burguês. Não. Você vai ter intelectuais, né? Você vai ter pensadores do século iluminista, do século das luzes, que não vieram, né, do extrato da burguesia. Né? Muitos, inclusive, eram nobres esclarecidos. Né? Bom, antigo regime não só compreende a esfera política do Estado absolutista ou a esfera apenas econômica do mercantilismo. O antigo regime representa vários setores, né, da sociedade europeia, né, ali no século XVIII, como nós vamos ver nos seguintes slides, tá? Nos próximos slides. Então, está aqui bem claro, luz representa razão, entendimento, esclarecimento, né? E o antagonismo a isso seria o âmbito das trevas, né? Treva, lembra, é escuridão, desrazão, insensatez, que dá margem aí aos fanatismos, né? Então, vamos que vamos. Nós vamos ter o seguinte, esse movimento intelectual que tomou conta de toda a Europa, né? Chamado iluminismo, tá? Movimento intelectual, não é? Que alcançou todas as áreas da produção e do conhecimento humano, né? Que teve como principal centro irradiador, né, a França, ok? Mas vai tomar menos ou mais, muito ou pouco, vários países da Europa vão ter produção iluminista, tá, ok? Só que o iluminismo ele não caiu de paraquedas na história, ou seja, o iluminismo é o resultado de alguns fatores históricos, tá? Por exemplo, é o que o slide está mostrando, o progresso científico e tecnológico, é a chamada Revolução Científica do século XVII. No século XVII, portanto, um século antes do movimento iluminista eclodir, que é o século XVIII, nós vamos ter aquilo que os historiadores chamam de Revolução Científica. Né? Ou seja, muitas descobertas no campo da ciência, principalmente no campo da física, da astronomia, das matemáticas, enfim. Esse progresso científico, né, vai ser continuado no século XVIII do iluminismo. Tá? A outra marca do século XVII foi o esplendor do racionalismo cartesiano, ou seja, René Descartes. Ele produz uma obra que vai ser muito bem lida, discutida no século XVII, que foi o Discurso do Método, né? Onde ele pauta, né, a razão, tá, como a única via de explicar o mundo, né, e mais segura. O parlamentarismo inglês é outra contribuição para o surgimento do iluminismo. Vocês lembram, nós já estudamos isso em aulas, né? A Revolução Inglesa, a parte final dela, que é a fase da Revolução Gloriosa, 1688 para 89, o que acontece? Definitivamente o parlamento se impõe à monarquia, né? Passa a limitar muitas atribuições que eram da monarquia, né? Ou seja, esvazia o poder absolutista dos reis ingleses. Ou seja, o rei reina, mas quem vai governar é o parlamento. Então, essa forma de monarquia constitucional, né, vai também influenciar alguns pensadores do iluminismo. E um quarto fator que também favorece a eclosão do movimento iluminista é a ascensão da burguesia enquanto classe. Né? A burguesia que já vinha se enriquecendo, né? A burguesia principalmente inglesa, né? Mas a burguesia em vários setores da vida europeia, ela é a nova classe. Então, ela quer impor, logicamente, um projeto de sociedade, um projeto de Estado que seja sua imagem e semelhança, né? Que venha atender aos seus interesses de classe econômica, né? Que quer mudanças. E aí, nesses quatro fatores históricos, resulta no movimento iluminista, tá? Que, por um lado, vai fazer críticas ao antigo regime, que eu vou explicar o que seria o antigo regime, mas, ao mesmo tempo, defende a ideia do progresso.
Tá. E aqui, pessoal, já fica uma explicação que favorece você a fazer a tarefa que está lá na sala virtual, tá? Os iluministas, de uma maneira geral, eles tinham uma utopia. Tá? A utopia iluminista passava pela ideia do progresso. Acreditavam-se, muitos iluministas acreditavam que o mundo tinha entrado agora numa época, né, num período de intenso progresso, principalmente no campo das ciências e no campo da tecnologia, né? É bom lembrar que o século XVIII iluminista é um século que você tem convivendo, né? Essas novas ideias de filósofos iluministas, economistas iluministas, etc., etc., né? Com a Revolução Industrial que já havia se iniciado na Inglaterra, né? Por volta de 1750, 1760. Né? Então, quer dizer, você está tendo, né, por um lado, o avanço de uma série de ciências e, por outro lado, você também está tendo o avanço tecnológico. Bom, daí vem a utopia dos iluministas. Eles acreditavam no progresso da humanidade. O progresso que tinha para valer começar agora, no século XVIII. Um progresso de natureza técnico-científica, né? E que esse progresso também iria alavancar, né, o progresso das instituições, né, o progresso das leis, né, o progresso da economia. Então, eles achavam que o progresso que havia se iniciado de fato no século XVIII iluminista, né, levaria a médio, curto, médio ou até longo prazo, mas levaria a humanidade à plenitude civilizatória. Né? A ideia de que chegaria um tempo que nós não teríamos mais a fome, a intolerância, nós não teríamos mais as guerras entre nações, né? A plenitude civilizatória. Okay? Então, essa era a utopia iluminista. Okay? Bom, e aí a gente chega nesse slide, que talvez é um dos mais importantes, pessoal. De maneira conjunta, de maneira geral, o movimento iluminista combatia o antigo regime, os alicerces do antigo regime. Tá bom? Você vai ter o seguinte, filósofos como Montesquieu, Rousseau, Diderot, D'Alembert, né? John Locke, economistas como Adam Smith, enfim, todo esse conjunto de pensadores, pessoal, tanto no campo da ciência política como da ciência econômica, eles atacavam o chamado antigo regime. E o que representava o antigo regime? Né? O antigo regime, pessoal, era o status quo da época, né? O que estava estabelecido na época, né? E já vinha de bom tempo, né? De séculos. Por exemplo, no campo político, nós tínhamos o Estado absolutista, tá? O poder supremo do rei sobre todas as instituições, né? A exacerbada concentração de competências, de poderes nas mãos de um só, no caso do rei. Isso caracterizava o que a gente chama de absolutismo. Tá? Então, eles combatiam o absolutismo. Tá? Outra coisa, uma sociedade dividida em estamentos, tá? Em que esses estamentos, esses tecidos sociais, né, alguns tinham privilégios, prerrogativas, e outros recebiam uma sobrecarga do Estado, da sociedade. Né? Então, você tinha, basicamente, bem, né, por cima, você tinha clero, nobreza e os desclassificados, né? O povo, vamos assim dizer, o terceiro estado. E era uma sociedade extremamente injusta. Né? Você tinha uma desigualdade no campo dos direitos civis, né? Nos códigos criminais, nos códigos penais. Você tinha também privilégios fiscais para uma classe e não para outra. Enfim, por exemplo, a nobreza. A nobreza, ela não pagava impostos, né? Além de não pagar impostos, muitas famílias aristocráticas recebiam pensão do Estado. Né? Em alguns países também, só quem ocupava cargos
no Estado, né, eram pessoas oriundas ou do clero ou da nobreza. O terceiro estado não tinha, né, acesso aos cargos, né, a participação nenhuma. Né? Você tinha, por exemplo, código de leis para nobres e um código de leis para os não nobres. Né? Quer dizer, um nobre cometia o mesmo crime que uma pessoa não nobre, só que ele era julgado segundo um código, né? Diferente do código, vamos assim dizer, penal para os desclassificados. Né? Então, isso acontecia no plano social. Então, no plano político, o Estado absolutista. No plano social, uma sociedade estamental, né? Com forte presença de privilégios de classe, privilégios de nascimento. Né? A economia. A economia do antigo regime se caracterizava por uma fortíssima intervenção do Estado na economia. Tá? Ou seja, o Estado tabelava preços de mercadorias, tabelava os aluguéis, tabelava muitas vezes os juros, né, do setor financeiro, dos bancos, né, interferia constantemente na economia. Okay? No plano cultural, nós tínhamos a intolerância religiosa e também no plano do conhecimento, no plano filosófico, na pesquisa. Como é que se dava isso? Os estados absolutistas, eles geralmente oficializavam uma religião. Né? Por exemplo, a França era católica, oficialmente católica. Então, quem não fosse católico, pessoal, estava à margem de uma série de coisas na França. Né? Então, e havia perseguições, né, àqueles grupos que não pertenciam à religião oficializada. Tá? Então, é isso, é a intolerância religiosa. Né? E também nós vamos ter, no campo filosófico, no campo do conhecimento, né, a censura, né, o cerceamento de produção de ideias, de publicação de obras, não havia liberdade de cátedra. Né? Então, no plano cultural, o antigo regime se caracterizava mais ou menos assim. Tá? Então, é diante desse quadro, pessoal, que você vai ter, principalmente pela emergente burguesia, né, mudanças. Eles vão querer mudanças, tá? Que vão passar pelo plano político-econômico, mas também pelo plano ideológico, plano das liberdades, né? O plano da religião, e vai por aí. E aí que a gente entra numa área que foi muito de interesse à classe em ascensão, que é a burguesia. Tá? Então, vamos assim dizer, se teve um conjunto de ideias, né, que favorecia meio que diretamente essa classe emergente que é a burguesia, tá? É o liberalismo. Tá? O liberalismo é filho do século XVIII, ou seja, ele nasce de forma mais sistemática, mais elaborada, com produção de obras, né? Com expressões de economistas e cientistas políticos no século XVIII. Tá? Então, é a doutrina liberal, tá? Que é a base teórica do capitalismo que está em movimento. Okay? Então, nós vamos ter o que vem a ser o liberalismo. Né? Bom, antes de explicar o liberalismo, aqui você tem alguns filósofos do liberalismo político, alguns economistas do liberalismo econômico. Tá? Há expressões como Montesquieu, por exemplo. Montesquieu, ele vai propor, né, combatendo o Estado absolutista, em que o rei está acima de todas as instituições, concentrando competências, a teoria dos poderes. Né? Essa coisa de entender que o Estado ele tem, né, três funções. Né? Ele age nas três funcionalidades, ou seja, o poder de legislar, o poder de julgar e o poder executivo, legislativo, executivo e judiciário. E um poder vigia o outro. Tá? Um poder, tá, equilibra o outro. Tá? É a teoria dos poderes, muito desenvolvida, foi motivo, né, objeto de pesquisa, de pensamento de Montesquieu, foi o forte dele.
ok? Vocês estão vendo que muita coisa do iluminismo chega aos dias de hoje, né? O Voltaire, né? O Voltaire, ele pregava muito a liberdade individual, combatia a intolerância religiosa, a censura, né? É de Voltaire uma frase muito famosa, né? Quando ele dizia, em nome da liberdade de expressão, ele dizia: posso não concordar com nenhuma palavra que tu me dizes, mas lutarei até a morte pelo simples direito de você dizer. Então, quer dizer, Voltaire ele prega isso, né? O fundamento das obras de Voltaire é sempre a liberdade individual, a liberdade de você ter a sua religião ou não, de você expressar, de você liberdade de cátedra, de você ensinar o que você pensa, né? Então, Voltaire é marcado por isso. O Diderot e D'Alembert, eles elaboraram a chamada enciclopédia, né? Uma obra vasta que vai tentar sintetizar toda a produção de pensamento, de pesquisa do século XVIII. Vou falar daqui a pouco. Rousseau. Rousseau, ele trabalhava muito a ideia da democracia direta, né? Ou seja, ele é anti-absolutista, logicamente, né? Contra o rei tirânico. Rousseau ele era a favor da democracia direta, ou seja, as decisões devem ser tomadas, né, em assembleias, ok? E ele prega também a ideia do bom selvagem. É de Rousseau a expressão: o homem nasce bom, a sociedade que o torna mal, a sociedade que o corrompe, né? Inclusive na tarefa de vocês, tem lá, vocês vão ver, que muitos iluministas achavam que a pessoa pega no crime, né, deveria ser recuperada, ser reeducada, né? A ideia de que ninguém nasce bandido, ninguém nasce corrupto, né? A sociedade que o fez assim, né? Então a sociedade tem a responsabilidade, sim, de reeducá-lo, trazê-lo de volta à vida normal, ok? Então, vocês vão ver lá, tem um texto, dá para responder de Google, ok? Bom, aí você tem os economistas mais famosos. François Quesnel, que é o cabeça da escola dos economistas franceses, a escola fisiocrática, né? É a escola que primeiro lança a ideia da não intervenção do Estado na economia. É o princípio do laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixar fazer, deixar passar. O Estado não tem que interferir na dinâmica natural da economia. A economia tem suas leis próprias, né? Suas leis de mercado, lei da oferta e da procura. No Estado, não cabe ao Estado, né, regrar o funcionamento da economia. O Adam Smith ele segue também a ideia da não interferência do Estado na economia, mas ele vai desenvolver outros temas, né? Outros temas, vai trabalhar com a riqueza da nação, sendo um trabalho especializado, uma economia especializada, né? Bom, e aí nós vamos ter o quê? Os fundamentos do liberalismo no âmbito político, econômico e jurídico, tá? Então, como eu já falei, o liberalismo político, né, repudia a intervenção política, econômica ou institucional na vida do indivíduo, tá? De maneira geral, o liberalismo é isso, né? O Estado não tem que interferir na sua vida pessoal, na sua privacidade, né? O Estado não pode cercear o seu direito de livre empresa, né? O Estado não pode também exigir que você seja dessa ou daquela religião, ok? Então, o liberalismo, de maneira bem geral, né, é a não intervenção, a não invasão, né, do Estado na órbita do que é do indivíduo, né, do que é competência e liberdade do indivíduo. No iluminismo do século XVIII, tivemos vários expoentes, como eu já falei, né, John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau. E aí nós temos um resumo, tá, pessoal? De maneira geral, o que o liberalismo político-jurídico e institucional pregavam, né? Então, é o anti-absolutismo, tá? Para isso você tem a proposta dos três poderes, da teoria dos três poderes de Montesquieu, a defesa dos direitos naturais, né? Boa parte contra
privilégios de classe, né? O direito de defesa à vida, à liberdade, à propriedade, à privacidade, vai por aí afora, né? A separação entre igreja e Estado, né? Que mais lá na frente vai, né? Vai amadurecendo a ideia do Estado laico, ok? Os fins dos privilégios de classe, ou seja, o princípio da isonomia, todos são iguais perante os impostos, todos são iguais perante as leis, não é assim? E o fim, né, no caso da sociedade de privilégios, sociedades de nascimento, né? E, por último, o conhecimento. No plano do conhecimento, né, a razão e a experiência deve ser o fundamento da verdade, né? E não a tradição ou a instituição, no caso, a autoridade. É porque a autoridade disse que ninguém mais fala nada, né? Não é assim. Ou seja, a verdade tem que ser oriunda da pesquisa, da experiência, do uso da razão. Tranquilo? E aqui nós temos o liberalismo econômico, né? Que eu acabei de falar para vocês, os fisiocratas, é a primeira escola de economistas, é o François Quesnay, o Turgot, o Gourmet, todos pregavam praticamente a mesma coisa, não intervenção do Estado na economia, mas com um detalhe. Para eles, economistas franceses, a riqueza de um país é o fator terra. Ou seja, um país em relação ao outro, ele é mais rico porque ele tem vocação, né, para a atividade agrícola, mineratória, ele tem mais recursos naturais do que o outro. É o fator terra. Tá? Já a escola britânica, né, principalmente representada pelo grande Adam Smith, ele vai ver que não é bem isso a riqueza de uma nação. A riqueza de uma nação está na organização do trabalho, no trabalho especializado, numa economia diversificada e vai por aí afora. O Thomas Malthus é aquele economista que ia um pouco contra a ideia do otimismo, né? Onde ele via, com muita temeridade, ele via o contraste entre o crescimento da população aceleradamente, né, em uma proporção geométrica, enquanto que a produção de comida estava em PA, né, com produção aritmética. Então, ele visualizava para o futuro próximo para toda a Europa, né, fome, crises de abastecimento, guerra, etc, etc. Ok? E aí nós entramos nos enciclopedistas, tá? Esses dois aí, o d'Alembert e o Diderot, ficaram anos, de 1751 até 1780, ficaram anos, coletando informações, dados, né? Novas pesquisas. Eles juntaram tudo que o século XVIII, né, vamos assim dizer, produziu de novidades no campo da matemática, da física, da astronomia, da economia, e colocou numa obra só, tá? Que chegou a gerar 28 volumes. Tá? Uma obra extremamente extensa, mas o interessante é que essa síntese da produção intelectual iluminista, né? Científica do iluminismo, né? Logicamente que ela vai receber censuras, né? Na França, principalmente, a Igreja Católica Francesa vai ordenar perseguição aos dois e também vai cercear, né, a leitura, o acesso a essa obra. Okay? E, por último, o projeto político de muitos iluministas, né, do despotismo esclarecido. Ou seja, como se deu o fato de alguns reis, de alguns governantes usarem as ideias, né, as ideias novas do iluminismo, do liberalismo econômico, enfim, adotando medidas para modernizar seus estados, suas economias, o que vai acontecer? Alguns filósofos vão defender a ideia, né, do déspota esclarecido, ou seja, a monarquia pode continuar existindo, né, mas uma monarquia moderna. Okay? E um fato interessante é que todos esses governantes, né, que mesmo com o uso, né, do Estado absolutista, promoveram reformas liberais, reformas modernizadoras, né? O
que acontece? Em nenhum momento eles abriram mão da forma absolutista de Estado. Né? Daí a expressão déspotas esclarecidos, ou seja, governos autoritários de natureza absolutista, mas que usando, não é, ideias inovadoras, ideias reformistas, né? Mas não abrindo mão do perfil absolutista de Estado. Citando alguns nomes, nós vamos ter em Portugal o Marquês de Pombal, né? A Estação Pombalina, de 1750 até 1777, né? Tanto em Portugal como nas colônias, por exemplo, no Brasil, nós temos na história do Brasil um período chamado de período pombalino, de muitas mudanças aqui, né? E em Portugal também. Nós vamos ter na Rússia Pedro Grande, a Catarina, né? Segunda. Nós vamos ter Frederico na Prússia e o príncipe José II na Áustria. Esses foram os nomes dos déspotas esclarecidos, ok? Bom, essas questões aqui eu vou resolver na aula de assistência para vocês na segunda-feira, tá? Então é isso, nós vamos interromper, é uma aula só para vocês reforçarem, né, e facilitar para fazer a atividade pedida essa semana, tá? Eu agradeço a todos, um abração de coração.